Uma garçonete serviu comida a um morador de rua faminto. O gerente a demitiu na frente de todos, chamando aquilo de desperdício. 3 dias depois, aquele mesmo homem voltou ao restaurante, mas dessa vez ele não estava sozinho. E o que aconteceu em seguida deixou o gerente sem palavras. O Bela Vista era o tipo de restaurante que tentava impressionar. Mesas com toalhas brancas impecáveis, taças de cristal que refletiam a luz dos lustres, e um cardápio onde uma simples massa custava o salário semanal de muita gente. Jéssica tinha 23 anos e trabalhava ali há 8 meses. Cada plantão era uma maratona de 6 da tarde até meia-noite, carregando bandejas pesadas, sorrindo para clientes exigentes e tentando não tropeçar nos próprios pés de cansaço. Ela amarrava o cabelo castanho num coque apertado, vestia o avental preto engomado e respirava fundo antes de começar. Seu reflexo no espelho do vestiário mostrava olheiras que o corretivo barato mal conseguia disfarçar. Mas ela não podia desistir. O aluguel estava atrasado. A mãe precisava de remédios caros para o coração. Cada gorjeta, cada real contado fazia diferença entre ter o que comer ou dormir com fome. O salão principal tinha aquele cheiro de vinho caro e perfume importado. Os clientes chegavam em carros que Jéssica só via em comerciais de televisão. Ela conhecia bem aquele mundo. Um lugar onde ela servia, mas nunca seria servida. Onde era invisível, exceto quando cometia algum erro. Nas primeiras semanas, ela até tentou criar amizade com os outros funcionários, mas logo percebeu que ali era cada um por si. A competição pelas melhores mesas, pelos clientes mais generosos, tornava todos desconfiados. Conversas eram curtas, sorrisos eram falsos. No intervalo, cada um comia sozinho, vidrado no celular, economizando energia para o próximo turno. Tiago era o gerente. 38 anos, terno sempre impecável, cabelo com gel demais, e aquele sorriso que ele ligava e desligava como um interruptor. Com os clientes VIP, era pura simpatia, mas quando virava as costas e olhava para os funcionários, o rosto endurecia. Ele comandava o restaurante com punho firme e todos sabiam que uma palavra dele significava demissão. Ele tinha uma forma particular de mostrar autoridade. Nunca gritava, isso seria vulgar, mas seus comentários cortavam como lâmina afiada. Jéssica, essa bandeja está torta. Você quer que eu coloque alguém competente no seu lugar? Ou então, se não consegue acompanhar o ritmo, talvez esse trabalho não seja para você. Sempre com aquele tom calmo, aquele sorriso frio, e sempre na frente dos outros, para que todos vissem quem mandava. Jéssica aprendeu rápido a baixar a cabeça, murmurar desculpa e seguir em frente. Reclamar não adiantava. Tinha uma fila de gente querendo aquela vaga. Tiago adorava lembrar isso. Naquela terça-feira, o movimento estava intenso. Mesa 5 queria o vinho trocado porque estava quente demais. Mesa 12 reclamou que o risoto estava sem alma. Jéssica anotava tudo. Corria para a cozinha, voltava com um sorriso forçado. Seus pés latejavam dentro dos sapatos apertados. A dor nas costas era constante, mas ela não podia parar. No meio do turno, ela deixou cair uma colher. Uma simples colher de sobremesa, que fez um som metálico ao tocar o chão. Tiago apareceu do nada, como sempre fazia. Está nervosa, Jéssica? Clientes pagam por um ambiente tranquilo, não por esse tipo de distração. Ele disse isso olhando para os clientes da mesa próxima, como se pedisse desculpas por ter uma funcionária desastrada. Jéssica abaixou-se rápido, pegou a colher e murmurou mais um pedido de desculpas. Quando ergueu os olhos, viu que 2 outras garçonetes olhavam de longe, com aquela expressão de ainda bem que não foi comigo. Ninguém defendia ninguém. Tiago tinha criado esse ambiente e se alimentava dele. Às 11 da noite, durante uma breve pausa, Jéssica checou o celular. 3 mensagens da mãe. Filha, conseguiu falar com o farmacêutico? Os remédios acabaram. Não se preocupe, eu aguento até você conseguir.
Cada mensagem era uma punhalada no peito. Ela queria poder fazer mais, ser mais, ter mais, mas tudo o que tinha era aquele emprego que a esgotava e um gerente que a tratava como se fosse substituível, porque de fato era. Ela guardou o celular, lavou o rosto na pia do banheiro dos funcionários e voltou para o salão. Mais 2 mesas para atender, mais sorrisos falsos, mais "obrigada, volte sempre". Tiago passou por ela e disse, sem olhar: "Está demorando, mesa 8 está esperando a conta há 5 minutos. Ela acelerou o passo. 5 minutos podiam custar uma advertência. 3 advertências eram demissão automática. Ela já tinha uma. O que tornava tudo pior era a imprevisibilidade. Tiago podia estar tranquilo num minuto e explodir no seguinte. Não por gritar, ele nunca gritava, mas pela forma como olhava, como pausava antes de falar, como fazia questão de apontar erros mínimos na frente dos outros. Ele criava um clima onde todos andavam na ponta dos pés, medindo cada palavra, cada movimento. Jéssica via isso nos ombros tensos dos colegas, nos olhares rápidos que todos davam antes de falar qualquer coisa perto dele. Ninguém relaxava. Ninguém ria de verdade. Era trabalhar, sobreviver e rezar para não virar o alvo do dia. Aquela noite, o alvo tinha sido ela por causa da colher. Amanhã seria outra pessoa. E assim o ciclo continuava, com Tiago no centro, controlando tudo com seu terno impecável e seu sorriso gelado. Quando o relógio marcou 00:30, Jéssica estava exausta. Contou as gorjetas. R$ 87, menos do que esperava, mas melhor que nada. Guardou o dinheiro na bolsa, trocou de roupa no vestiário e saiu pela porta dos fundos. A noite estava fria. Ela puxou o casaco fino e começou a caminhar até o ponto de ônibus. Não sabia que no dia seguinte tudo mudaria. Que uma escolha simples, um gesto de bondade que levaria apenas 5 minutos, colocaria tudo em risco. Sua vida já era difícil, mas estava prestes a ficar muito pior, antes de melhorar de uma forma que ela jamais imaginaria. A quarta-feira começou igual às outras. Jéssica chegou 15 minutos antes do horário, como sempre fazia. Amarrou o avental, prendeu o cabelo e entrou no salão ainda vazio. O cheiro de produto de limpeza misturado com o aroma de café fresco vindo da cozinha era quase reconfortante. Quase. Tiago já estava lá, conferindo as reservas no computador da recepção. Ele olhou para ela por cima da tela, acenou com a cabeça e voltou ao trabalho. Sem bom dia, sem como você está. Apenas aquele olhar que dizia: "Você chegou? Agora trabalhe." O turno começou tranquilo. Alguns clientes do almoço executivo, gente de terno e gravata que comia rápido e falava mais rápido ainda ao telefone. Jéssica atendia no piloto automático. Anotava pedidos, trazia pratos, recolhia gorjetas. Sua mente estava em outro lugar, calculando quanto ainda faltava para pagar o aluguel, quanto os remédios da mãe custariam essa semana. Eram quase 3 da tarde quando ele apareceu. A porta do restaurante se abriu devagar e um senhor entrou cambaleando. Ele devia ter uns 60 e poucos anos, talvez 70, difícil dizer. O rosto estava coberto de barba grisalha desgrenhada, a pele queimada de sol, os olhos fundos e cansados. Usava uma jaqueta suja demais, rasgada no ombro, e calças que já foram jeans, mas agora eram apenas trapos. Os poucos clientes que ainda estavam no salão viraram o rosto, desconfortáveis. Um casal na mesa 6 trocou olhares e chamou discretamente a atenção do garçom mais próximo, um rapaz chamado Rafael. "Vocês vão deixar isso aqui?" A mulher sussurrou com nojo mal disfarçado. Rafael olhou para o idoso, depois para Tiago, que já tinha notado a situação. O gerente se aproximou com passos firmes, o rosto mostrando irritação controlada. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o velho levantou a mão trêmula, quase como um pedido de desculpas. "Por favor,
A voz saiu rouca, quebrada. Eu não comi nada desde ontem. Se tiver alguma sobra, alguma coisa que vocês fossem jogar fora... Ele não terminou a frase. Os olhos encheram de lágrimas que ele tentou esconder olhando para baixo. Tiago abriu a boca para falar, mas Jéssica se adiantou. Ela não pensou, não calculou, simplesmente agiu. Senta aqui, senhor, ela disse suavemente, apontando para uma mesa discreta no canto, longe dos outros clientes. O idoso olhou para ela com uma mistura de surpresa e gratidão que partiu o coração dela. Rafael e outra garçonete, a Marina, observavam de longe com expressões tensas. Sabiam que isso não ia acabar bem. Tiago ficou parado por um instante, processando o que tinha acabado de acontecer. Sua funcionária tinha acabado de tomar uma decisão sem consultá-lo. Na frente de clientes, Jéssica guiou o velho até a mesa. Ele se sentou devagar, como se cada movimento doesse, e ficou olhando para a toalha branca com reverência, como se estivesse num lugar sagrado. Eu não quero causar problema, ele murmurou. Só um pouco de pão, qualquer coisa. Oh, fica tranquilo, Jéssica disse, e foi direto para a cozinha. O chefe de cozinha, seu Mário, estava limpando a chapa quando ela entrou. Preciso de um prato de comida, ela disse baixo. Ele olhou para ela confuso. Para quem? Não tem mais pedido na comanda. Para um senhor lá fora. Ele está com fome. Mário entendeu na hora. Não precisou de explicação. Ele tinha 60 anos, tinha visto muita coisa na vida e sabia reconhecer bondade quando via. Sem perguntar nada, ele montou um prato. Arroz, feijão, um pedaço generoso de frango grelhado, salada. Comida de verdade, não sobras. Toma, ele disse, entregando o prato. E toma isso também. Ele pegou um pão francês quentinho da cesta e colocou ao lado. Vai logo, antes que o Tiago veja. Mas Tiago já tinha visto. Quando Jéssica voltou ao salão com o prato fumegante, o gerente estava parado perto da recepção, observando tudo com aquele olhar gelado. Ela sentiu o estômago revirar, mas continuou andando. Colocou o prato na frente do idoso com cuidado, como se estivesse servindo o cliente mais importante do restaurante. Os olhos do velho se arregalaram. Isso é para mim? Ele olhou para o prato, depois para Jéssica, depois de volta para o prato como se não conseguisse acreditar. Eu não tenho dinheiro para pagar. Não precisa pagar nada, Jéssica disse suavemente. Come tranquilo. Ele pegou o garfo com mãos trêmulas. A primeira garfada foi devagar, cautelosa, como se estivesse testando se aquilo era real. Depois a segunda, mais rápida. E então ele começou a comer de verdade, com uma fome tão desesperada que fez Jéssica perceber quantos dias ele devia estar sem uma refeição adequada. Lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto comia. Ele não fazia barulho, não soluçava, apenas deixava as lágrimas caírem. Obrigado, ele sussurrou entre uma garfada e outra. Deus te abençoe, menina. Você não sabe o que isso significa. Jéssica sentiu um nó na garganta. Ela conhecia fome. Não como a dele, mas conhecia. Sabia o que era contar moedas para comprar pão. Sabia o que era comer macarrão puro, porque não tinha dinheiro para mais nada. Olhando para aquele homem, ela viu seu próprio medo. O medo de que um dia, se as coisas piorassem, ela pudesse estar naquele lugar. Os outros clientes tinham voltado às suas conversas, alguns ainda lançando olhares desconfortáveis, mas a maioria ignorando. Rafael e Marina observavam de longe, indecisos entre admiração e preocupação. E Tiago continuava parado, imóvel, com os braços cruzados e aquela expressão que Jéssica conhecia bem. A expressão que vinha antes da tempestade. O idoso terminou de comer em silêncio. Limpou o prato com o pão, aproveitando cada grama de comida. Quando acabou, ele ficou sentado por um momento, apenas respirando, como se estivesse guardando aquele momento na memória.
Então, olhou para Jéssica com uma intensidade que a surpreendeu. Você é uma pessoa boa, ele disse, a voz ainda rouca, mas firme. O mundo precisa de mais gente como você. Ele se levantou devagar, ajeitou a jaqueta rasgada num gesto quase digno e caminhou em direção à porta. Jéssica o acompanhou até a saída. Antes de sair, ele parou e olhou para ela mais uma vez. Eu não vou esquecer isso, ele disse. E havia algo no jeito que ele falou, algo nos olhos dele, que fez Jéssica sentir que aquilo era mais que uma simples gratidão. Ela acenou e ele saiu, desaparecendo na rua movimentada. Quando ela se virou, Tiago estava bem atrás dela. Quinta-feira amanheceu com o celular de Jéssica vibrando antes do despertador. Mensagem do grupo interno. Atenção, atualização de conduta, interação apenas com clientes identificados. Evitar situações sensíveis no salão. Assinatura Tiago. Quando chegou ao Bela Vista, o bilhete estava impresso e colado em 3 lugares, no quadro de horários, na porta da copa e ao lado do relógio de ponto. Letras grandes, tom de ameaça disfarçada de padrão. No rodapé, outra atualização, alteração de escala. O nome de Jéssica tinha sido movido para as mesas do fundo, longe da janela, longe dos clientes VIP, longe das melhores gorjetas. Marina apareceu ao lado dela, baixinho. Ele está te isolando. Eu percebi. Jéssica respondeu, tentando manter o rosto neutro. Tiago atravessou o salão com a prancheta presa ao braço, como se fosse uma extensão do corpo. Bom dia, equipe. Hoje precisamos de agilidade e disciplina. Olhou para Jéssica. Sem improvisos. No meio do almoço, estourou uma pequena crise na mesa 14. Um cliente importante recebeu o filé no ponto errado e já vinha com histórico de reclamação. Rafael travou. Jéssica, mesmo relegada ao fundão, viu o incêndio acender. Aproximou-se com calma. Senhor, eu resolvo em 3 passos. Troco o prato agora, trago um amuse-bouche do chefe e ajusto o vinho para harmonizar com o ponto novo. 2 minutos. Ela foi, fez e voltou. O cliente, que chegara bufando, saiu elogiando o profissionalismo. Tiago viu tudo, não agradeceu. Só fez um risco seco na prancheta, como quem marca um gol contra. Na copa, seu Mário empurrou para ela um potinho com 2 fatias de pão e um quadrado de queijo. Come, menina. Gente boa trabalha melhor alimentada. Obrigada, seu Mário. E lembra, quem faz o certo não anda sozinho. Pode parecer, mas não anda. De tarde, mais ajuste de rumo. Tiago redistribuiu as mesas. Jéssica pegou uma sequência de 4 atendimentos de uma vez. Todos com pedidos chatos, substituições, alergias, põe o molho à parte, tira a salsinha, troca o talher. Ela entregou tudo no tempo, sem derrubar um guardanapo. Ao passar pelo gerente, ouviu. Não é obrigação sua apagar incêndio que você mesma acende, Jéssica. Sorriso frio. Mantenha-se na sua área. No vestiário, Marina encostou a cabeça no armário. Ele tá te testando para te derrubar por desempenho. Eu sei, e eu não vou dar esse presente para ele. Pouco antes do fim do turno, Tiago fez o anúncio com voz de assembleia. Amanhã, sexta no almoço, teremos inspeção de padrão. Quero tudo brilhando, ninguém fora de posição, recepção, atenção redobrada. Barrem qualquer figura inconveniente antes de entrar no salão. Pausa. Olhos em Jéssica. Qualquer desvio, qualquer um, gera medida imediata. Tradução simultânea. Tolerância 0. O recado não era para a equipe. Tinha destinatário com nome e sobrenome. À noite, Jéssica chegou em casa com o uniforme cheirando a desinfetante e vinho derramado. Dona Carmen estava sentada na mesa com a xícara de chá. Como foi, filha? Aquela beleza de sempre, mas eu tô firme. Ela não falou do cartaz de conduta, da mudança de escala, do cerco para forçar o próximo erro. Não valia sobrecarregar o coração da mãe. No banho, pensou no que seu Mário dissera. Quem faz o certo não anda sozinho. Tomou aquilo como promessa. Se não era, ia fingir que era. Antes de dormir,
conferiu o uniforme de amanhã, alinhou o avental, prendeu o cabelo num coque testado e aprovado pelo espelho. Configurou o alarme meia hora mais cedo. Sexta seria guerra em câmera lenta, e ela iria entrar com a cabeça fria, o passo seguro e a única arma que tinha, fazer o trabalho muito bem feito. Dormiu tensa, mas dormiu. Do lado de fora, a cidade seguiu barulhando. Do lado de dentro, uma certeza silenciosa se firmou. Se tentassem derrubá-la, não seria por falta de mérito. Ela não sabia, ainda, que o plano de barreira na recepção seria posto à prova de um jeito que nenhum manual de conduta previa. E que, quando a porta abrisse no dia seguinte, nada do que Tiago escreveu no cartaz sustentaria o peso do que estava para entrar. 2 dias se passaram. Sexta-feira chegou com o restaurante cheio desde a hora do almoço. Tiago estava ainda mais exigente que o normal, circulando pelo salão com aquele olhar de falcão, procurando erros, esperando alguém escorregar. Jéssica fazia tudo com cuidado redobrado. Cada prato colocado na mesa com precisão, cada pedido conferido 3 vezes, cada sorriso forçado, mas convincente. Ela estava quase relaxando, achando que talvez a tempestade tivesse passado, quando viu a porta se abrir. E ele entrou de novo, o mesmo idoso, a mesma jaqueta rasgada, a mesma barba desgrenhada, os mesmos olhos cansados. Mas dessa vez havia algo diferente na postura dele. Ele não entrou curvado, envergonhado. Entrou devagar, olhando ao redor, como se procurasse alguém. Quando seus olhos encontraram Jéssica, ele sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. O coração dela afundou. Não aqui, não agora, ela pensou. Não com o Tiago por perto. Mas era tarde demais. O gerente tinha visto. E pela expressão no rosto dele, Jéssica soube que a coisa ia ficar feia. O idoso caminhou até o balcão, ignorando os olhares dos clientes. "Moça", ele chamou suavemente, olhando para Jéssica. Eu só queria agradecer de novo pelo outro dia. Aquilo significou muito para mim." Ele estendeu a mão trêmula, oferecendo algo. Era uma moeda de R$1, suja e amassada. "Eu sei que não é muito, mas é tudo que eu consegui juntar. Queria que você tivesse." Jéssica sentiu um nó tão apertado na garganta que mal conseguia respirar. Aquele homem que não tinha nada estava tentando pagar por um gesto de bondade. "Senhor, não precisa." "Jéssica!" A voz de Tiago cortou o ar como um chicote. Ele atravessou o salão em passadas largas, o rosto vermelho de raiva mal contida. "O que está acontecendo aqui?" O idoso se virou assustado. "Eu só queria agradecer a moça." "Você de novo?" Tiago olhou para o velho com nojo evidente. "Eu pensei que tivesse ficado claro que você não é bem-vindo aqui." "Tiago, por favor," Jéssica começou, mas ele levantou a mão, mandando ela calar. "Senhor," Tiago disse, a voz grave e ameaçadora. "Esse é um estabelecimento privado. Você está perturbando nossos clientes e precisa sair. Agora." "Eu não estou pedindo nada," o velho disse, a voz trêmula, mas tentando manter dignidade. "Só queria agradecer. Eu não me importo." Tiago elevou a voz, e agora todos no restaurante estavam olhando. "Você não tem dinheiro para comer aqui, não tem negócio aqui, e está fazendo meus clientes se sentirem desconfortáveis. Saia antes que eu chame a segurança." O silêncio que caiu sobre o restaurante era denso, pesado. Jéssica viu a humilhação no rosto do idoso. Viu como ele encolheu, como a pequena centelha de dignidade se apagou dos olhos dele. E algo dentro dela simplesmente quebrou. "Ele só veio agradecer," ela disse, a voz saindo mais firme do que esperava. "Não está pedindo nada, não está incomodando ninguém." Tiago se virou para ela, os olhos brilhando de fúria. "Você está me contradizendo na frente dos clientes?" "Estou dizendo que não há motivo para tratar ele assim." Um músculo pulsou na mandíbula de Tiago. Ele respirou fundo pelo nariz, e Jéssica viu o momento exato em que ele tomou a decisão. "Você está despedida." O chão pareceu desaparecer debaixo dos pés dela. "O quê?" "Você ouviu muito bem.
Pega suas coisas e sai, agora. Tiago, eu... As palavras morreram na garganta dela. O que ela podia dizer? Que precisava desse emprego, que não tinha para onde ir, que a mãe dependia dela. Nada disso importava para ele. Não, o idoso disse de repente, a voz surpreendentemente firme. Não faça isso. A culpa é minha. Eu que vim aqui sem pensar. Você tem 3 segundos para sair deste restaurante antes que eu chame a polícia, Tiago disse para o velho, sem tirar os olhos de Jéssica. 1, 2... O idoso olhou para Jéssica com uma expressão de puro remorso e desespero. Me desculpa, ele sussurrou. Eu não queria que isso acontecesse. E então, antes que Tiago chegasse ao 3, ele se virou e praticamente correu para a saída, a jaqueta rasgada voando atrás dele. A porta bateu. O restaurante continuou em silêncio. Todos os olhos estavam em Jéssica e Tiago. Está esperando o quê? Tiago disse, a voz baixa mas carregada de veneno. Pega suas coisas e vá embora. E nem pense em pedir referência. Jéssica sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Não de medo, não de raiva, de pura injustiça. Mas ela não ia sair dali chorando feito criança. Não ia dar esse gostinho para ele. Está bem, ela disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu vou. Ela olhou ao redor do restaurante, para os rostos dos clientes que evitavam seu olhar, para Marina e Rafael que observavam com expressões de choque e pena. Mas eu não me arrependo do que fiz, e se eu tivesse outra chance faria tudo de novo. Ela tirou o avental, dobrou com cuidado e colocou sobre o balcão. Depois, caminhou em direção ao vestiário, a cabeça erguida, as costas retas, mesmo com o mundo desmoronando ao redor dela. No vestiário, sozinha, ela finalmente deixou as lágrimas caírem de verdade. Sentou no banco, a cabeça entre as mãos, e chorou. Chorou pela injustiça, pela humilhação, pelo medo do que vinha pela frente. Chorou porque não sabia como ia pagar o aluguel, como ia comprar os remédios da mãe, como ia sobreviver. A porta se abriu e Marina entrou, os olhos vermelhos. Jéssica, eu... Não, Jéssica disse, limpando o rosto. Não fala nada. Você precisa desse emprego também. Não se envolve. Marina assentiu, mas antes de sair sussurrou. Você fez a coisa certa. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Jéssica trocou de roupa, pegou sua bolsa e saiu pela porta dos fundos. Não queria passar pelo salão de novo. Não queria ver o rosto satisfeito do Tiago. Não queria sentir os olhares de pena ou julgamento. Lá fora, a tarde estava caindo. O ar estava frio. E ela estava desempregada. Ela começou a caminhar sem rumo certo quando ouviu uma voz. Moça, por favor, espera! Era ele, o idoso. Estava encostado numa parede alguns metros adiante, como se tivesse estado esperando. Quando ela se aproximou, viu que os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Eu estraguei tudo. Ele disse, a voz quebrada. Você perdeu seu emprego por minha causa. Eu só queria agradecer e acabei... Não foi sua culpa, Jéssica disse. E era verdade. A culpa era do Tiago, da crueldade dele, da forma como ele tratava as pessoas. Você não fez nada de errado, mas você perdeu tudo por me ajudar. Jéssica olhou para ele, para aquele rosto marcado pela vida dura, pelos anos de rua, pela fome e pelo frio. E de alguma forma, mesmo no meio do desespero, ela conseguiu sorrir. Eu não perdi tudo. Eu ainda tenho minha humanidade. E isso é alguma coisa que o Tiago nunca vai entender. O idoso a observou por um longo momento, e havia algo estranho no olhar dele, algo que ia além da gratidão. Parecia... admiração, respeito, ela não soube definir. Como é seu nome completo? Ele perguntou de repente. Jéssica. Jéssica Almeida. Ele repetiu o nome baixinho, como se estivesse memorizando. Jéssica Almeida. Então estendeu a mão. Eu sou Henrique. Ela apertou a mão dele, surpreendendo-se com a firmeza do aperto. Você é uma pessoa especial, Jéssica. Henrique disse. E pessoas especiais não ficam esquecidas.
Lembra disso. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, desaparecendo na multidão da rua. Jéssica ficou ali parada por mais 1 minuto. Depois continuou seu caminho para casa. Tinha que contar para a mãe. Tinha que procurar emprego amanhã mesmo. Tinha que descobrir como ia sobreviver ao próximo mês. O que ela não sabia era que em 3 dias tudo mudaria. Que aquele encontro não tinha sido acaso. E que Henrique não era quem ela pensava que ele fosse. Segunda-feira, 3 dias desde a demissão. Jéssica tinha batido em 17 portas procurando emprego. Restaurantes, cafés, padarias, qualquer lugar que aceitasse uma garçonete sem referência do último trabalho. As respostas eram sempre as mesmas. Não estamos contratando, vamos entrar em contato, deixa seu currículo que a gente analisa. Ela sabia que ninguém ia ligar. A mãe tinha percebido que algo estava errado no primeiro dia, mas Jéssica tinha mentido, dizendo que o restaurante estava com menos movimento e tinham reduzido os turnos. Não queria preocupá-la. Dona Carmen já tinha o coração fraco. Estresse poderia piorar tudo. Mas mentir para a mãe doía quase tanto quanto não ter dinheiro para os remédios. Jéssica estava sentada na cozinha do apartamento pequeno que dividiam, olhando para o extrato bancário no celular, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Provavelmente telemarketing, mas ela atendeu mesmo assim, nunca se sabe. Alô? Jéssica Almeida? Uma voz masculina, formal, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Ricardo, sou assistente executivo do Sr. Henrique Castelo Branco. Ele gostaria de conversar com a senhora. Poderia comparecer ao escritório central da Rede Bela Vista amanhã, terça-feira, às 10 da manhã? Jéssica ficou congelada. Rede Bela Vista? Henrique? Desculpa, acho que tem algum engano. Não há engano, senhora. O Sr. Castelo Branco foi muito claro. Jéssica Almeida, ex-funcionária do Bela Vista da Avenida Paulista. A senhora pode comparecer? Ela não entendia nada, mas algo na voz do homem era sério demais para ser trote. Sim, posso. Ótimo. Vou enviar o endereço e os detalhes por mensagem. Até amanhã. Ele desligou antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Segundos depois, uma mensagem chegou com um endereço num dos bairros mais nobres da cidade e um nome: Henrique Castelo Branco, fundador e CEO da Rede Bela Vista. CEO, Henrique, o morador de rua, Henrique. Jéssica leu a mensagem 5 vezes tentando processar. Não fazia sentido, nada fazia sentido. Mas no dia seguinte, às 9 da manhã, ela estava na frente de um prédio de vidro espelhado de 20 andares, com o logo da Rede Bela Vista brilhando em letras douradas na entrada. Ela tinha colocado sua única roupa social, uma calça preta e uma blusa branca que usava para entrevistas. Olhou-se no reflexo do vidro e respirou fundo. O que quer que fosse aquilo, ela ia descobrir. Enquanto isso, no Bela Vista da Avenida Paulista, Tiago chegava para mais um dia de trabalho. Ele estava de bom humor. A semana tinha começado bem. 2 novos clientes VIP tinham feito reservas. As avaliações online continuavam excelentes e ele tinha se livrado daquela garçonete problemática. O restaurante funcionava melhor sem gente que não entendia o negócio. Ele cumprimentou Rafael na entrada, checou o salão e foi para o escritório conferir os e-mails. Tudo normal, tudo sob controle, até que a mensagem chegou. Reunião extraordinária hoje, 11 horas. Toda a gerência da rede deve estar presente. Comparecimento obrigatório, inspeção especial. Tiago franziu a testa. Inspeção? Ele não tinha sido avisado de nenhuma inspeção. Normalmente essas coisas eram agendadas com antecedência. Mas ordens eram ordens. Ele respondeu confirmando presença e voltou ao trabalho, um leve incômodo no fundo da mente. Às 10h30, 3 carros pretos pararam na frente do restaurante. Não eram carros comuns. Eram Mercedes importadas, com vidros escuros e aquele brilho que só carro muito caro tem. Tiago observou da janela.
a testa franzindo mais ainda. 4 homens de terno saíram dos carros, todos com pastas de couro, todos com aquela postura de gente importante. E então, do carro do meio, saiu ele. Tiago piscou de novo. Não era possível, era o mendigo, o morador de rua que tinha entrado no restaurante dias atrás. Mas não era, porque aquele homem estava usando um terno cinza impecável, que provavelmente custava mais que o carro de Tiago. O cabelo estava cortado, a barba feita, o rosto limpo. E mesmo de longe, através do vidro, Tiago podia ver a postura ereta, os ombros para trás, o andar firme de alguém que estava completamente no controle. O estômago de Tiago revirou. O grupo entrou no restaurante. Tiago desceu correndo do escritório, o coração batendo descompassado. Quando chegou ao salão, os homens de terno já estavam lá, e no centro deles estava Henrique. Todos os funcionários tinham parado o que estavam fazendo. Marina segurava uma bandeja no ar, congelada. Rafael estava parado no meio do salão, a boca aberta. O silêncio era absoluto. Henrique olhou ao redor do restaurante com calma, as mãos nos bolsos, como alguém inspecionando uma propriedade. Seus olhos passaram por cada detalhe. As mesas, a decoração, os funcionários. E então pousaram em Tiago. Senhor Tiago Mendes, eu presumo? Henrique disse, a voz completamente diferente daquela rouca e quebrada de dias atrás. Agora era firme, clara, com autoridade natural. Tiago engoliu seco. Sim, eu sou o gerente. Senhor Henrique Castelo Branco. Ele deixou o nome pairar no ar, observando a reação. Fundador e CEO da rede Bela Vista, dono deste restaurante, e de outros 15 espalhados pelo país. O chão desapareceu debaixo dos pés de Tiago. Dono, CEO, o mendigo era o dono. Tiago tentou encontrar palavras, qualquer palavra. Senhor Castelo Branco, eu não sabia... Ninguém me avisou que o senhor ia visitar meu próprio restaurante? Henrique inclinou a cabeça, um sorriso frio nos lábios. Interessante. Eu preciso de autorização para entrar numa propriedade que é minha? Não, claro que não, eu só quis dizer... Você sabe por que eu estava vestido daquela forma dias atrás, Tiago? Henrique deu alguns passos em direção a ele, as mãos ainda nos bolsos, completamente relaxado. Mas havia algo nos olhos dele que fez Tiago recuar um passo. Eu faço isso uma vez por ano. Visito um dos meus restaurantes disfarçado de morador de rua. Eu quero ver como meus funcionários tratam as pessoas. Como eles agem quando acham que ninguém importante está olhando? Tiago sentiu o suor escorrer pelas costas. Senhor, eu posso explicar... Explicar? Henrique parou bem na frente dele. Eram da mesma altura, mas de alguma forma Henrique parecia muito maior. Você vai explicar por que expulsou o dono do restaurante ou por que humilhou e demitiu a única funcionária que demonstrou um pingo de humanidade? O silêncio no restaurante era sepulcral. Todos observavam, ninguém ousava se mover. Marina tinha lágrimas nos olhos. Rafael parecia estar em choque. Eu não sabia que era o senhor. Tiago gaguejou e imediatamente percebeu o erro. Henrique deu uma risada curta, sem humor. Ah, então o problema é que você não sabia quem eu era? Se eu fosse realmente um morador de rua, estaria tudo bem me tratar como lixo? Não, eu quis dizer... Você quis dizer que trata as pessoas de forma diferente dependendo de quem elas são. Henrique completou. Que respeito e dignidade são coisas que você só oferece para quem você acha que merece. Tiago estava pálido, as mãos tremendo. Ele olhou ao redor, procurando apoio. Mas todos os funcionários desviavam o olhar. Ele estava completamente sozinho. Eu construí essa rede do zero, Henrique disse, a voz mais baixa agora, mas cada palavra cortando como lâmina. Comecei com um carrinho de cachorro-quente aos 16 anos. Trabalhei em restaurante como lavador de pratos, garçom, cozinheiro, tudo. Eu sei como é estar embaixo, ser invisível, ser tratado como se não valesse nada. Ele fez uma pausa.
E quando finalmente consegui construir algo, fiz uma promessa. Meus restaurantes seriam lugares onde todas as pessoas, todas, seriam tratadas com respeito. Senhor Castelo Branco, eu peço desculpas sinceras. Tiago começou, a voz desesperada. Suas desculpas não significam nada, Henrique cortou, porque você não está arrependido do que fez. Você está arrependido de ter sido pego. Um dos homens de terno se aproximou e entregou uma pasta para Henrique. Ele abriu, tirou alguns papéis e os colocou na frente de Tiago. Seu contrato está rescindido. Você tem 1 hora para recolher seus pertences e sair. Não espere carta de recomendação. E não espere trabalhar em nenhum restaurante da minha rede novamente. Tiago olhou para os papéis, depois para Henrique, depois para os funcionários ao redor. Sua carreira, seu emprego, sua reputação, tudo desmoronando em questão de minutos. Mas eu tenho família, contas. Ele tentou, a voz saindo como súplica. Henrique o olhou nos olhos, sem uma gota de piedade. E você acha que a Jéssica não tinha? Você se importou com as contas dela quando a demitiu? Tiago não tinha resposta. Podem levá-lo, Henrique disse para um dos seguranças que tinha entrado com o grupo. E garantam que ele não leve nada, além de seus pertences pessoais. Enquanto levavam Tiago, completamente destruído, Henrique se virou para os outros funcionários. O resto de vocês continuem o trabalho. Um novo gerente será anunciado em breve. E quero deixar uma coisa clara. Neste restaurante, nesta rede, humanidade não é opcional, é obrigatório. Ele fez um gesto para seus assistentes e juntos saíram do restaurante, deixando para trás um silêncio atordoado e a sensação de que justiça, finalmente, tinha sido feita. Marina foi a primeira a reagir. Ela começou a chorar, as mãos cobrindo o rosto. Rafael passou o braço pelos ombros dela e ele também tinha os olhos vermelhos. Lá fora, Henrique entrou no carro e disse para o motorista: "Agora vamos encontrar Jéssica." Jéssica estava na sala de espera do 20º andar, sentada numa poltrona de couro que provavelmente custava mais que todos os móveis da sua casa juntos. As paredes eram de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Quadros modernos decoravam os espaços, e o cheiro era de café caro e madeira envernizada. Ela se sentia completamente fora de lugar. A secretária, uma mulher elegante de uns 40 anos, tinha oferecido água, café, chá. Jéssica tinha aceitado a água só para ter algo para fazer com as mãos. O copo tremia levemente toda vez que ela bebia. "Senhora Almeida", a secretária sorriu. "O senhor Castelo Branco está chegando. Ele pediu desculpas pelo atraso. Teve que resolver uma situação urgente." Jéssica apenas assentiu, sem confiar na própria voz. 5 minutos depois, as portas do elevador se abriram. E lá estava ele, Henrique. Mas não era o Henrique que ela conhecia. Este homem usava terno impecável, tinha cabelo bem cortado, barba feita. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos cansados, mas gentis, que tinham olhado para ela com gratidão quando ela serviu comida. Ele caminhou até ela com um sorriso. "Jéssica, obrigado por vir." Ela se levantou, as pernas bambas. "Senhor Castelo Branco, eu não entendo." "Vem, vamos conversar no meu escritório." Ele fez um gesto para que ela o seguisse. O escritório era enorme. Mesa de mogno, estantes cheias de livros e troféus, janelas do chão ao teto. Henrique apontou para uma poltrona confortável e sentou na cadeira ao lado, não atrás da mesa, como se quisesse deixar claro que aquela não era uma reunião formal. "Você deve estar muito confusa." Ele começou, os dedos entrelaçados. "Confusa é pouco", Jéssica admitiu, a voz saindo mais firme do que esperava. Você é o dono da rede?" "Sou. Fundei o primeiro Bela Vista há 23 anos. Hoje temos 16 restaurantes espalhados pelo país." Ele fez uma pausa. "E uma vez por ano eu faço o que fiz aquele dia."
Visito um dos restaurantes disfarçado, sem avisar ninguém. Quero ver como meus funcionários tratam as pessoas quando acham que ninguém importante está olhando. Jéssica processou aquilo lentamente. Então, tudo foi um teste? Não exatamente um teste. Eu realmente estava com fome aquele dia, realmente estava vestido daquele jeito, realmente estava vulnerável. Ele se inclinou para a frente. O que eu queria ver era autenticidade. E você foi a única pessoa naquele restaurante que me tratou como ser humano. As lágrimas queimaram nos olhos dela. E eu perdi meu emprego por isso. Eu sei. E sinto muito que isso tenha acontecido. A voz dele era genuína, carregada de remorso. Eu não esperava que o Tiago reagisse daquele jeito. Achei que ele fosse te dar uma bronca, no máximo uma advertência. Quando soube que ele te demitiu, eu... Você foi lá hoje, Jéssica completou, começando a entender. Foi por isso que o Ricardo ligou. Fui. E o Tiago não trabalha mais para mim. Jéssica ficou em silêncio por um momento, deixando a informação afundar. Parte dela sentiu uma satisfação sombria, mas outra parte, a parte que ainda estava desempregada e desesperada, apenas sentiu cansaço. Por que eu estou aqui, senhor Castelo Branco? Me chama de Henrique, por favor. Ele sorriu. E você está aqui porque eu tenho uma proposta para você. O coração dela acelerou. Uma proposta? Você perdeu seu emprego por fazer a coisa certa, por demonstrar empatia, bondade, coragem. São qualidades raras, Jéssica, especialmente no mundo dos negócios. Ele se levantou e foi até a janela, as mãos nos bolsos. Eu construí essa rede com base em valores. Comida de qualidade, sim. Ambiente agradável, sim. Mas, acima de tudo, humanidade. E nos últimos anos, conforme a empresa cresceu, sinto que estamos perdendo isso. Gerentes como o Tiago são a prova. Ele se virou para olhar para ela. Eu preciso de alguém que entenda o que essa empresa deveria ser. Alguém que não esqueceu de onde veio. Alguém que trate cada cliente, cada funcionário, cada pessoa que entra pela porta com respeito. Jéssica mal conseguia respirar. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero você como gerente do Bela Vista da Paulista. O mundo parou. Jéssica ficou olhando para ele, tentando processar as palavras. Gerente, ela que tinha sido demitida 3 dias atrás. Ela, que estava batendo em portas desesperada por qualquer emprego. Gerente. Eu não tenho experiência. Nunca gerenciei nada na minha vida. Você tem algo melhor que experiência. Você tem caráter. Henrique voltou para a poltrona. E experiência se aprende. Eu vou te dar todo o treinamento necessário. Você vai ter apoio, mentoria, recursos. Mas a parte que eu não posso ensinar, a parte que importa, você já tem. As lágrimas finalmente escaparam. Jéssica tentou limpá-las, mas elas continuavam vindo. Por que está fazendo isso? Porque há 25 anos eu estava na sua posição, trabalhando duro, tentando sobreviver, fazendo a coisa certa mesmo quando custava caro. A voz dele ficou mais suave, mais pessoal. E alguém me deu uma chance, uma única chance, e isso mudou minha vida inteira. Ele estendeu a mão. Agora é a minha vez de dar essa chance. Então, o que você diz? Aceita? Jéssica olhou para a mão estendida, para o rosto dele, para o escritório ao redor. Pensou na mãe em casa esperando notícias. Pensou nas contas atrasadas, no desespero dos últimos dias. Pensou em como tinha se sentido pequena, invisível, substituível, e pensou em como, no fundo, nunca tinha se arrependido de ter alimentado aquele homem. Ela estendeu a mão e apertou a dele com firmeza. Eu aceito. O sorriso que se abriu no rosto de Henrique era genuíno, caloroso. Bem-vinda à equipe, Jéssica. De verdade. Eles conversaram por mais 1 hora. Henrique explicou os detalhes. Salário 3 vezes maior que o que ela ganhava antes, plano de saúde completo para ela e a mãe, vale alimentação, treinamento gerencial intensivo durante 1 mês. Ela começaria dali a 2 semanas, depois do treinamento. E tem mais uma coisa.
Henrique disse quando ela já estava se levantando para ir embora. Ele pegou um envelope da mesa e entregou para ela. Os R$ 45 que o Tiago descontou de você. Aqui está de volta, com juros. Jéssica abriu o envelope. Lá dentro havia R$ 500 em dinheiro. Henrique, isso é demais. Eu não posso. Pode sim. Compra os remédios da sua mãe. Paga o aluguel atrasado. E sobra um pouco para você respirar. Ele colocou a mão no ombro dela, um gesto paternal. Você merece isso, Jéssica, e merece muito mais. Pela primeira vez em dias, Jéssica sentiu que conseguia respirar de verdade. O peso que tinha estado esmagando seu peito começou a aliviar. Ela não estava mais sozinha, não estava mais perdida. Obrigada, ela disse, e as palavras pareciam pequenas demais para expressar o que estava sentindo. Obrigada por acreditar em mim. Obrigado por me lembrar por que eu comecei tudo isso. Henrique respondeu. Quando Jéssica saiu do prédio, o sol estava brilhando. A rua parecia diferente, o ar mais leve. Ela pegou o celular e ligou para a mãe. Mãe, eu tenho novidades, boas novidades. Do outro lado da linha, Dona Carmen começou a chorar de alívio. E Jéssica também chorou, mas dessa vez eram lágrimas de esperança. 2 semanas depois, Jéssica estava na porta do Bela Vista da Paulista, mas dessa vez ela não estava entrando como garçonete, estava entrando como gerente. Ela tinha passado os últimos 14 dias num treinamento intensivo na sede da rede. Aprendeu sobre gestão de equipes, controle de estoque, atendimento ao cliente, finanças básicas. Mas a lição mais importante tinha vindo do próprio Henrique, numa conversa no último dia de treinamento. Números são importantes, Jéssica. Lucro é importante. Mas nunca, nunca se esqueça, por trás de cada mesa há pessoas. Por trás de cada funcionário há uma história. Trata todo mundo como você gostaria de ser tratada. Agora, parada na frente daquele restaurante que tinha sido seu local de trabalho e sofrimento, Jéssica respirou fundo. Henrique tinha dito que ela não precisava voltar para aquele lugar específico, que podia escolher qualquer outro da rede. Mas ela tinha insistido. Queria voltar. Queria mostrar que pessoas como ela não eram descartáveis. Quando entrou, todos os funcionários estavam reunidos no salão. Marina foi a primeira a vê-la, e o grito que ela deu fez todo mundo se virar. Jéssica! Marina atravessou o salão correndo e abraçou ela com força, chorando. Eu não acredito, é verdade. Você vai ser nossa gerente? É verdade, Jéssica disse retribuindo o abraço. Se vocês me aceitarem. Aceitar! Rafael se aproximou, os olhos também brilhando com lágrimas. Você salvou a gente do Tiago. A gente te aceita com os olhos fechados. Um a um, os funcionários se aproximaram. Alguns ela conhecia bem, outros mal tinha conversado. Mas todos tinham a mesma expressão. Alívio, esperança e algo que parecia muito com respeito. Seu Mário, o chefe de cozinha, veio da cozinha secando as mãos no avental. Quando viu Jéssica, ele parou e sorriu largo. Eu sabia, ele disse. Eu sabia que você era especial desde o primeiro dia. Obrigada, seu Mário, por tudo, especialmente pelo prato que o senhor fez naquele dia. Foi um prazer, ele piscou, e entre nós valeu cada centavo. Todos riram, e a tensão que Jéssica nem sabia que estava carregando finalmente se dissolveu. Pessoal, ela disse, a voz ainda trêmula, mas firme. Eu não vou mentir dizendo que sei tudo. Não sei. Tenho muito a aprender e vou cometer erros. Mas eu prometo uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai ser tratado como se não importasse. Não os clientes, e principalmente não vocês. Marina começou a aplaudir. Depois Rafael. E então todos estavam aplaudindo, e Jéssica teve que morder o lábio para não chorar na frente de todo mundo. O primeiro dia foi um turbilhão. Jéssica conheceu fornecedores, conferiu escalas, resolveu pequenos problemas que surgiam a cada hora.
Mas o momento mais importante veio às 3 da tarde, quando a porta se abriu e um homem entrou. Ele era jovem, não devia ter mais que 25 anos, mas a roupa suja e o cheiro inconfundível contavam a história. Morador de rua. Os outros garçons trocaram olhares nervosos, esperando para ver o que a nova gerente faria. Jéssica se aproximou com um sorriso. Boa tarde. Posso ajudar? O rapaz hesitou. Desculpa incomodar. Eu só queria saber se vocês têm alguma sobra de comida. Qualquer coisa serve. Jéssica olhou para ele, viu a vergonha no rosto, a fome nos olhos. E lembrou de outro homem, semanas atrás, fazendo o mesmo pedido. Lembrou da escolha que tinha feito e de como aquela escolha tinha mudado tudo. Sobra não, ela disse suavemente, mas a gente tem comida fresca, vem, senta aqui. Ela o guiou até uma mesa e pessoalmente foi até a cozinha. Seu Mário, preciso de um prato completo, com carinho. O velho cozinheiro sorriu. Como nos velhos tempos? Como nos velhos tempos. Minutos depois, ela colocou um prato fumegante na frente do rapaz. Ele olhou para ela com os olhos arregalados. Eu não tenho dinheiro. Eu não pedi dinheiro, Jéssica disse. Só pedi que você comesse tranquilo. Enquanto o rapaz comia, lágrimas escorrendo pelo rosto, Marina se aproximou de Jéssica. Você vai fazer isso sempre? Quando der, sim. Dentro do possível. Jéssica olhou para a funcionária. A gente vende comida, Marina, mas às vezes a gente pode vender dignidade também. E dignidade não tem preço. Marina assentiu, emocionada. O Henrique escolheu a pessoa certa. Naquela noite, quando o restaurante fechou, Jéssica ficou sozinha no salão por um momento. Olhou para as mesas vazias, para os lustres brilhando, para o lugar que tinha sido o cenário da pior e da melhor coisa que já tinha acontecido com ela. Seu celular tocou. Mensagem de Henrique. Como foi o primeiro dia? Ela digitou de volta. Perfeito. Obrigada por acreditar em mim. A resposta veio rápida. Obrigado por me lembrar por que eu faço isso. Você vai longe, Jéssica. Eu sei. Ela guardou o celular e saiu, apagando as luzes. Lá fora, a noite estava fria, mas ela não sentiu, porque pela primeira vez em muito tempo, Jéssica sentia que estava exatamente onde deveria estar. 3 meses depois, o Bela Vista da Paulista tinha a melhor avaliação de toda a rede. As reclamações tinham caído pela metade. Os funcionários trabalhavam com sorrisos genuínos. E na parede do escritório de Jéssica havia um quadro com uma frase que Henrique tinha mandado emoldurar. Gentileza não é fraqueza, é a maior força que existe. E embaixo, em letras menores, dedicado a Jéssica Almeida, que nunca esqueceu de ser humana. Porque no final, não importava quanto dinheiro você tinha, que cargo ocupava ou onde tinha chegado. O que importava era como você tratava as pessoas quando ninguém importante estava olhando. E naquele dia frio, quando Jéssica serviu comida para um estranho faminto, ela não tinha ideia de que estava sendo vista. Mas mesmo que nunca tivesse sido vista, ela teria feito a mesma escolha. E essa escolha tinha mudado tudo, não só para ela, mas para todos que cruzaram seu caminho. Porque bondade nunca é desperdiçada. Às vezes demora, às vezes dói, mas sempre, sempre volta. De formas que a gente nunca imagina.